Opa, agora foi. Foi só falar mal que ele resolveu trabalhar, né? Bom, gente, então é isso, tá? Então esse mapa político da Europa, ele já traz uma característica, né, do quanto a Europa é desenvolvida, né? Eu tenho trens de grande velocidade ligando a Europa inteira, tá? Tenho hidrovias com sistemas de canais artificiais, né? Então, uma área acidentada se liga com uma área pouco acidentada através de canais artificiais. Assim, principalmente o sistema de transporte, né, do continente europeu, nono ano, eu gostaria já de adiantar que é um sistema de transporte muito avançado, tá? Bom, vocês sabem, né, que a Europa foi a grande potência mundial, né, no período do colonialismo e do neocolonialismo, ou seja, do século XVI até o final das guerras mundiais, né, século XX. A Europa, ou pelo menos algumas grandes potências, né, da Europa foram berço da Revolução Industrial, né? Começou na Inglaterra, né? Depois se expandiu para a Europa Ocidental, né? De uma forma geral, Europa Central e Ocidental, né? Então a gente tem Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Itália e Alemanha como as grandes potências, né? Industriais, né, do mundo, tá? Ah, durante todo esse processo aqui, né, do colonialismo e neocolonialismo, essas potências, né, elas exploraram as matérias-primas e os mercados consumidores das suas colônias, no caso hoje em dia, né, ex-colônias. Professor, mas esses países se mantêm ainda comprando matéria-prima dos países pobres. Perfeito, tá? Gostaria que vocês entendessem isso como DIT, como Divisão Internacional do Trabalho. E o que é Divisão Internacional do Trabalho, professor? Os países ricos, industrializados, desenvolvidos, eles compram matéria-prima dos países pobres, atrasados, subdesenvolvidos, e em troca eles vendem os seus produtos industriais, os seus produtos industrializados. Produto químico, carros, eletroeletrônicos, né? Roupas, né? Enfim. Peraí, só um minutinho. Pronto, fechei aqui a janela. Então, na DIT, pessoal, há uma relação neocolonial. Na DIT há uma relação de desigualdade, onde os países centrais, né, Europa, tal, Estados Unidos e Japão, vendem produtos de ponta, de alta tecnologia, e os países subdesenvolvidos, países periféricos, como a gente costuma chamar, vendem produtos de baixo valor, ou seja, matéria-prima, ou produtos industrializados com menor tecnologia, e isso cria uma dependência, né, dos países ricos dominando os países pobres. Essa relação ela é muito ruim, principalmente para países como o nosso, como o Brasil, né, América Latina como um todo, África, Sul da Ásia. São países que servem do quê? Servem como, né, um apoio para o capitalismo, mas não conseguem ganhar dinheiro de fato com o capitalismo. Tá? A Inglaterra, pessoal, ou melhor, o noroeste do continente europeu, foi o berço da Revolução Industrial, né? Por uma série de fatores que vocês estudaram com a Helena, né? Reserva de carvão mineral, Revolução Gloriosa, né? Vocês lembram que o primeiro país da Europa em que o rei foi questionado foi a Inglaterra, né? Então a burguesia passa a governar a Inglaterra a partir do parlamento, da Câmara dos Lords e Câmara dos Comuns. Uma acumulação colonial, porque acho que todos se lembram que, além das 13 colônias americanas que a Inglaterra controlou, né, até a independência dos Estados Unidos, a Inglaterra também tinha algumas colônias ali no Caribe, né, que eram uma grande fonte de lucros para a Inglaterra, né, para a coroa britânica, várias colônias Jamaica, né, e outras colônias ali na região da América Central, junto com as 13 colônias americanas, que depois deram origem aos Estados Unidos e Canadá. Isso deu aos ingleses uma enorme acumulação de capital. Tá? Então, coloco aqui a acumulação colonial. E às margens do rio Tâmisa, né, surgiram os grandes centros industriais de Londres. Né? Lancashire e Yorkshire são os dois primeiros grandes centros industriais. Hoje, Liverpool, né, e Londres, né, e outras grandes cidades aí da Inglaterra, que ainda, apesar de não ser mais uma grande potência mundial, ainda são um dos mais importantes centros industriais do mundo. A Alemanha, Vale do Rio Ruhr, né, fruto de guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, é o maior e mais importante complexo industrial da Europa, tá?
Então, esse rio Ruhr, ele vai desaguar no rio Reno, que vai fazer fronteira aí com a Holanda, né, com outros países, e é a parte industrial mais importante da Europa, tá? Então lembra disso aqui, por favor. França, nós temos a região de Paris, né, cortado pelo rio Sena. Vejam que os rios são os centros industriais, né, da Europa, são cortados por esses grandes rios, por conta do escoamento, né, da matéria-prima, escoamento dos produtos, tal. E a região nordeste da França, em Alsácia, né, e que inclusive também foi palco da Primeira Guerra Mundial, né, Guerra Franco-Prussiana, em 1870, onde a França perdeu, né, esses 2 territórios para a Alemanha, e depois, na Primeira Guerra Mundial, a França retomou esses territórios, porque são territórios ricos em minério, né, são áreas industriais e tal. Então, a França tem uma importante produção industrial nessa região. A Itália, gente, não é uniforme, né? A Itália tem industrialização mecânica e química, mas predominante mecânica, mais no norte da Itália, né? No Vale do Rio Pó, tá bom? O centro e o sul da Itália é mais rural, né? Mais agrícola e turismo, né? Turismo é muito forte na Europa inteira, vocês sabem disso, né? A Holanda, ela tem o maior e mais importante porto de mercadorias da Europa, que é o Porto de Roterdã. Então, isso faz da Holanda um país dinâmico, mas acho que é bom vocês lembrarem que também no século XVI, XVII, a Holanda era uma grande potência, né, marítima, emprestava dinheiro para o mundo inteiro, centro financeiro do mundo. Então, não é à toa que a Holanda também, apesar de ser um país pequeno, que sofre lá um rebaixamento geológico, né, afunda 1 metro a cada 100 anos, mesmo assim, a Holanda é uma potência, tanto agrícola quanto industrial e econômica, de forma geral, na Europa, tá? Porto de Roterdã, Rio Reno e Mar do Norte. Lembrando, o Mar do Norte tem petróleo, tá, gente? Então já fica uma dica para vocês. Quando ouvirem falar da palavra Mar do Norte, já sabe que tem, além da importação e exportação através dos grandes portos da Europa, nós temos também indústria pesqueira, tá? Pesca, e temos também produção de petróleo, tá? Tudo bem aí? Sim. Tudo. Sim. Tudo. Até aqui tá dando para entender? Sim. Uhum. Beleza. Gente, Sim. eu quero já passar esse vídeo hoje, então eu vou pedir que vocês prestem atenção, uns 3 minutinhos no máximo, contar um pouco. Antes de continuar a aula, quero que vocês vejam a história da União Europeia. A União Europeia. Vou pedir que fechem o microfone, pra gente ler. É o Fábio, acho que tá fazendo barulho. Senão vai ficar complicado. Gente, vou passar um videozinho, só para adiantar. Eu quero muito que vocês já tenham essa visão antes de eu continuar a aula. E agora eu vou começar a entrar nas regiões e tal. A formação da União Europeia. A União Europeia... Ô, caralho. Fábio, querido, desliga o microfone! É o Flávio. Ô, Flávio, se você puder, querido, por gentileza, fecha seu microfone para nós, por favor. Eu acho que ele não tá ouvindo, cara. Será que ele tá na aula? Eu vou mutar ele, eu consigo mutar ele. Eu vou mutar ele, eu consigo. O legal do Meet é isso, né? Você consegue... Opa, eu estava quase removendo ele. Não vou remover ele também não, né? Pelo amor de Deus, gente. Pronto, acho que agora foi. Gente, então, a história da União Europeia, ela é interessante para nós, porque é o bloco econômico, né, mais evoluído, mais avançado do mundo. Né? Está no 5º nível de integração, né, dos blocos econômicos. Que é o 5º nível de integração? É uma área de livre comércio, é uma união aduaneira, é um mercado comum e é uma união política, econômica e monetária. Ou seja, os 27 países agora são 26, né, porque o Reino Unido saiu. Então, é um bloco que está em crise, de uma certa forma, por conta da saída do Reino Unido, né, que é uma região extremamente importante, Inglaterra, né, Irlanda, Escócia, País de Gales, mas ainda continua sendo o bloco econômico mais desenvolvido do mundo. Então, você tem um parlamento europeu, né, que é um governo para todos os países, tá, um governo internacional, ou melhor, supranacional. Você tem uma moeda única, o euro, que é uma moeda que faz
faz frente ao dólar, né? Então, é uma moeda extremamente forte, poderosa, devido ao desempenho da economia europeia. E você tem uma integração entre os países, não só econômica, mas também cultural. Então, né, quem vive na União Europeia tem passaporte europeu. Então, você pode viajar de um país para o outro, aquela coisa toda. Os países que eram pobres, né, ou que eram menos desenvolvidos, quando entraram na União Europeia, passaram a ter um desenvolvimento muito maior, né? Então, começo antes da aula acabar, já quero deixar esse vídeo para vocês. Pedir que vocês prestem atenção aí no final a gente já comenta. Eu salvei já o vídeo, então tá bem tranquilo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa precisava se restabelecer política e economicamente. Dessa necessidade, surgiram os primeiros esforços no sentido de unificar o continente. A primeira tentativa foi a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1951. Mais tarde, essa organização passou a se chamar Comunidade Econômica Europeia e já previa a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas entre os países membros. Com o tempo, essa comunidade se fortaleceu e foi ganhando outros membros. Até que, em 1992, deu origem à União Europeia. Pouco depois, outras nações se uniram à União Europeia. A isso se seguiu a adoção de uma moeda comum, o euro, pela maioria dos países membros. Desde então, outros países, principalmente do leste da Europa, também passaram a integrar o bloco, mas a União Europeia ainda negocia o ingresso de novos membros. Instituições como o Conselho Europeu, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia formam a base da organização política da União Europeia. Cada um desses órgãos, cujas sedes ficam em diferentes países do bloco, possui funções específicas. A Comissão Europeia, por exemplo, é encarregada de colocar em prática as políticas comunitárias. Ela é composta de 20 representantes escolhidos pelos países membros da União Europeia. Entre as políticas comunitárias estão medidas relacionadas a temas como agropecuária, desenvolvimento, transporte e meio ambiente, todas elas voltadas para o fortalecimento político e econômico do bloco. Na agricultura foi criada a Política Agrícola Comum, que busca garantir preços mínimos de venda para os produtos. É assim que a União Europeia tira do mercado interno grandes quantidades de alimento e exporta parte do excedente. Por meio de outros incentivos financeiros, órgãos como o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão procuram reduzir as diferenças de desenvolvimento econômico entre os países membros. Já a política de transportes privilegia a ampliação e a modernização dos principais eixos de comunicação do continente, bem como a integração de regiões mais distantes dos grandes centros. Em relação ao meio ambiente, o objetivo é criar uma legislação única para os países membros, com base no desenvolvimento sustentável, na ação preventiva e na correção dos danos ambientais. Outra preocupação da União Europeia é a questão social. Durante vários anos, prevaleceu em alguns países um modelo conhecido como Estado de Bem-Estar Social. Ele estimulava o desenvolvimento por meio de benefícios como seguro-desemprego e previdência social. Um de seus principais pilares foi a criação de sistemas públicos de saúde e de educação. Mas ao longo das últimas décadas, as reformas econômicas ocorridas no bloco têm provocado grandes transformações sociais. Além disso, os governos locais vêm sendo pressionados por grupos empresariais a reduzir a carga tributária. Com a redução das receitas, o padrão de vida da população foi diretamente afetado. Outro ponto de preocupação para a União Europeia é a imigração.
Com o fim da Guerra Fria e a abertura econômica dos países do leste europeu, as nações do continente passaram a ser palco de grandes processos migratórios. Junto com os imigrantes das ex-colônias europeias na África, vieram os movimentos populacionais de nações da Europa, cujas economias estavam estagnadas. A oferta de mão de obra barata, junto à queda de barreiras fiscais e às desigualdades econômicas dentro do bloco, acabou culminando no aumento das taxas de desemprego. Nesse contexto, manifestações nacionalistas e neonazistas ganharam força no continente. E algumas nações passaram a adotar medidas controversas, como a França, que restringiu a presença de imigrantes africanos em seu território e chegou a deportar milhares de ciganos da Romênia e da Bulgária. Por conta disso, a questão da segurança vem ganhando cada vez mais relevância na União Europeia e gera ações polêmicas, como a construção de barreiras que separam a Europa da África. Para saber mais sobre o assunto, veja o vídeo a seguir. This is the southernmost outpost of Fortress Europe. Yet it's on mainland Africa, opposite the Straits of Gibraltar. The Mediterranean enclave of Ceuta is one of the last vestiges of Spanish rule in northern Morocco. It's been European for more than 500 years, and Madrid insists it will never relinquish control. I come from East Germany, and when I look at this wall, it reminds me of the Berlin Wall. The crossing between Morocco and Spain has become a magnet for tens of thousands of workers and migrants, legal and illegal. For this is the back door into the prosperous European Union and the hope of a better Só mais economic minutinho, tá, pessoal? The town of Ceuta is a geographical anomaly, part of mainland Africa, but belonging to Europe. Given its geographical position, it's no wonder that one of the foremost map makers of the ancient world was born here in 1099. Al-Idrisi's maps helped make possible the great voyages of discovery, which led to colonization and, as in the case of Ceuta, the presence of Europe in Africa. Once again, economic opportunism is the prime mover, but now the migration is in the opposite direction, as those who were formerly colonized head north, driven by war, want, and oppression, ending up here at the gate of Europe. This problem affects every part of the world. It's different in Ceuta because the problem is concentrated in just a few square kilometers. What the migrants find is a double fence, most of it paid for by the European Union. Bom, desculpa ter passado um pouquinho do horário. Esse vídeo, então, ele conta, né, rapidamente a história da União Europeia e depois fala das características atuais, né? Importância do transporte, do comércio entre os países e tal, questão do meio ambiente, que para eles é fundamental, até porque eles sofrem com os mares que eles mesmos causaram lá atrás, né? E são dos continentes mais afetados, por exemplo, por problemas ambientais, como chuva ácida, aquecimento global, né? Aquela coisa toda. Uma característica econômica da Europa que foi relatada no vídeo, que eu gostaria só de dar uma atenção e peço que vocês forcem a memória de vocês, é a questão da agricultura, né? De forma geral, a agricultura da Europa é uma das mais modernas do mundo, com avançados modelos de irrigação, plantação de cultura, seleção de genes, né? Eles são muito profissionais na agricultura e mora aí um primeiro problema para nós. O Brasil é o celeiro do mundo, né? Vende comida para o mundo inteiro. O continente europeu, ele faz de tudo para que eles não precisem comprar nada dos outros. Então, o governo abre uma série de subsídios
contribuindo com investimentos, tanto de semente, quanto de máquinas, quanto de tecnologias em geral, para que o produtor europeu produza comida de qualidade para o próprio europeu. E aí, como eles produzem com muita tecnologia, sempre sobra. Aí o que sobra eles exportam, né? Só que eles não exportam igual ao Brasil, né? Eu vou exportar soja pura, vou exportar laranja pura. Não. Eles transformam em outros alimentos processados, esses alimentos acabam ganhando um valor muito maior, e aí eles exportam esses alimentos com geração de valor. Então a Europa é um continente, né, que dispensa comentários, né? Assim, grande parte dos países tem elevada produtividade, tem elevada tecnologia, elevado investimento em educação, tá? E nas próximas aulas a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso. Tudo bem? Sim. Dormiram ainda? Tudo. Tá joia, Tudo então. ok. Galera, eu vou postar essa aula depois lá no canal do Piaget, mando o link para vocês.